Olá, pessoal, bem-vindos a essa aula. Meu nome é Mainara Santana, sou bióloga, mestre em ciências e atualmente eu sou aluna de doutorado do programa do Hemocentro de Ribeirão Preto, onde eu atuo na linha de pesquisas com doenças autoimunes, que é justamente o nosso tema hoje. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, então, que eu venho estudando ao longo de alguns anos. Antes da gente falar das doenças autoimunes, nós precisamos relembrar algumas coisinhas. Dentre elas, o que é o sistema imunológico? Você já deve ter ouvido falar, mesmo sem ter estudado, né, o sistema imunológico, mas devem ter ouvido noticiários, algumas coisas em redes sociais, principalmente nessa época em que se fala tanto de sistema imunológico, de imunidade, né, por conta da pandemia. Então, o sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso organismo. E ele nos defende contra micro-organismos infecciosos como vírus, bactérias, fungos, protozoários, todos esses micro-organismos que em contato com o nosso corpo pode levar a algumas infecções e algumas doenças. E aí é importante a gente saber como que o sistema imunológico reconhece esses micro-organismos, né, e elimina, mata, defende o nosso corpo. Isso acontece através de receptores específicos que estão presentes na superfície dessas células de defesa, chamada de leucócitos. Os leucócitos são as células de defesa que compõem o sistema imunológico do nosso corpo. E através de receptores específicos, eles reconhecem estruturas próprias desses micro-organismos, que não estão presentes em nenhum outro lugar, como, por exemplo, células do nosso próprio corpo. Então, os micro-organismos, eles têm estruturas específicas ali na superfície, na sua superfície, que vai ser reconhecida pelo sistema imunológico. Por que eu coloquei essa chave e essa fechadura? Para vocês terem a ideia de que é algo muito específico, tá? O sistema imunológico ele tem um receptor específico para aquele micro-organismo, tá bom? Isso acontece de uma maneira muito específica. Então, isso vocês precisam guardar aí, porque vai ser importante para a nossa aula. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Será que o sistema imunológico ele sabe diferenciar o que é um micro-organismo de células e órgãos do nosso corpo? Aí vocês podem estar pensando, gente, mas é óbvio, é muito diferente um vírus das células do pulmão, uma bactéria das células do fígado, do rim, do cérebro. Claro que o sistema imunológico sabe diferenciar, é completamente diferente. Mas eu falo para vocês, olha aí o meme da Nazaré pensando. O sistema imunológico, ele não sabe isso de primeira, né? Ele precisa aprender a diferenciar o que é próprio e o que não é próprio do nosso organismo. Micro-organismos não são próprios do nosso corpo, né? São estranhos, são organismos estranhos ao nosso corpo. Mas células que formam o pulmão, o fígado, o cérebro, o estômago, os rins, isso é considerado próprio do nosso corpo. Então, isso também é um conceito importante que para a gente entender as doenças autoimunes. O sistema imunológico ele precisa diferenciar o que é próprio e o que não é próprio do nosso corpo, do nosso organismo. Quando o nosso sistema imunológico ataca o nosso próprio corpo, pode levar então ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes que vão atingir diferentes órgãos, diferentes tecidos do nosso corpo, como o cérebro, o sistema gastrointestinal, o pulmão, a pele, os ossos, os músculos. Então, acontece em algumas situações onde, infelizmente, o sistema imunológico ele não consegue diferenciar o que é estranho e o que é próprio e acaba atacando, então, as nossas próprias células e tecidos.
Quando isso acontece, vai acontecer disfunção. O que é isso? Aquele órgão, né, aquele tecido, ele vai ter uma perda ali muito grande da função dele. Porque imagine, né, o sistema imunológico atacando o pulmão, que é tão importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Então, quando isso acontece, existem problemas sérios que, então, está dentro dessas doenças autoimunes. Então, para gravar aí, hein, gente, doenças autoimunes são doenças onde o sistema imunológico ataca o nosso próprio corpo. Mas aí, vocês devem estar se perguntando, mas por que isso acontece? Como que ele não diferencia um vírus, uma bactéria, de uma célula do pulmão? Então, eu faço a seguinte pergunta. Se o sistema imunológico é feito para nos defender contra micro-organismos, por que em alguns casos as nossas células de defesa atacam o nosso próprio organismo? Então, essa é a pergunta principal da aula de hoje. Olha aí. Então, aí, uma imagem muito bacana, né? Como se fosse um episódio que a gente fosse contar hoje, de um filminho sobre o porquê que as células do sistema imunológico atacam o nosso próprio corpo. Então, aí do lado esquerdo, os órgãos estão perguntando por que estão nos atacando e as células do sistema imunológico respondem: não toleramos vocês. Essa palavra tolerar no sistema imunológico é muito importante, porque é justamente um processo muito delicado, muito cheio de etapas, chamado de tolerância imunológica, onde o sistema imunológico aprende a diferenciar o que é próprio e o que não é próprio. Então, veja bem, uma pessoa saudável, as células de defesa dela, os leucócitos, atacam invasores. Esses invasores também têm o nome de antígenos, mas não precisam se preocupar com essa nomenclatura. Quando uma pessoa tem uma doença autoimune, os leucócitos, como eu já falei, que são as células de defesa do nosso corpo, eles não conseguem distinguir antígenos dos tecidos saudáveis e atacam as células normais, ou seja, as células do nosso próprio corpo. Esse processo de diferenciar o que é um invasor, o que é uma célula própria, chama tolerância imunológica. O sistema imunológico ele tem que aprender a estar aqui no nosso corpo, passar por todos os lugares e diferenciar. Então, ele chega ali no pulmão, então ele vê, essa aqui é uma célula própria, não vou atacar. Ele precisa aprender a enxergar um vírus e falar, isso aqui é um micro-organismo, então esse eu posso atacar. Esse processo é chamado, então, de tolerância imunológica. É a forma como o sistema imunológico aprende a diferenciar o que é próprio e o que não é próprio, tá bom? E o que causa as doenças autoimunes? Tem 3 fatores importantes. Um fator genético, então algumas pessoas podem ter lá no seu DNA alguma predisposição a ter essas doenças. A regulação imunológica, então é o que eu contei. O sistema imunológico, às vezes, ele fica totalmente desregulado, ele não aprende a diferenciar e isso contribui para as doenças autoimunes. E o próprio ambiente. Como assim o ambiente? Às vezes, uma infecção, as pessoas que fumam, né, o cigarro, ele pode contribuir para causar as doenças autoimunes. Como que isso acontece? Porque tem substâncias tóxicas, né, nesse cigarro, por exemplo, que pode desregular o sistema imunológico e fazer com que ele não aprenda aí essa tolerância imunológica. Então, existem esses 3 fatores: genética, fator ambiental. Esse fator ambiental, então, pode ser cigarro, pode ser uma própria infecção com algum vírus. Isso pode desregular o sistema imunológico e contribuir para o desenvolvimento de doenças autoimunes.
e a própria desregulação imunológica também. Então, é preciso que esses 3 fatores aconteçam para poder desenvolver essas doenças autoimunes, né? É preciso de uma predisposição genética, é preciso dessa desregulação imunológica e de fatores ambientais que servem como gatilhos para que essa doença se manifeste. E aí a gente vai falar um pouquinho de 2 doenças autoimunes que eu trouxe. A primeira, esclerose múltipla, vocês já devem ter ouvido falar, que é uma doença inflamatória crônica, ou seja, ela é persistente do sistema nervoso central. Então, ela atinge principalmente ali a bainha de mielina presente nos neurônios. Os neurônios são as nossas células do cérebro responsáveis por tudo que a gente faz, né? Então, movimentar agora, ó, movimentando a mão, falando, esses impulsos nervosos é responsável por toda a manifestação do nosso corpo. E essa bainha de mielina é uma substância que fica em volta desse neurônio, é importante para que isso aconteça de uma forma rápida. Olha, por exemplo, eu estou falando aqui, eu não estou pensando, o que eu vou falar, eu preciso abrir a boca, movimentar a mão. Esse movimento ele não é devagar. Então, essa bainha de mielina é responsável por essa rapidez, por essa velocidade desses impulsos nervosos que vão ser responsáveis por várias funções do nosso corpo. Então, o que acontece? O sistema imunológico ataca essa região. Ele destrói essa bainha de mielina. E destruindo essa bainha de mielina, nós temos vários problemas, então, quem possui essa doença. Tem essas regiões branquinhas aí, por exemplo, que está nessa foto de baixo, são essas regiões onde falta essa bainha de mielina. São essas regiões aonde o sistema imunológico atacou, tá bom? E existe um grau de dificuldade que as pessoas vão apresentando. Então, essa pessoa ela para de andar, né? Ela perde o movimento da fala. Então, é uma doença que vai atingir a movimentação de todo o corpo, a fala, né? O andar, o falar. É muito grave. O lúpus é uma outra doença crônica, também uma doença autoimune, cujos os sintomas podem surgir em diversos órgãos. Então, eu coloquei uma foto aqui da Selena Gomez, que vocês devem conhecer, porque ela é muito famosa, né, muito conhecida, e ela possui essa doença. Então, ela pode atingir diferentes órgãos, e ela é conhecida principalmente por causar essa mancha vermelha em formato de asa de borboleta na face. Então, pode atingir o coração, o pulmão, a musculatura, e isso leva a diversos sintomas, levando então essa pessoa também ao enfraquecimento de certa forma. Então, revisando essa aula, então a gente falou de muitos conceitos, não quero que vocês fiquem confusos com tantas informações. Espero não ter falado tão rápido, que vocês possam assimilar o que eu falei. Então, para isso, a gente vai revisar. Então, primeiro ponto, o sistema imunológico tem como função defender o nosso organismo contra micro-organismos. Nosso sistema imunológico precisa aprender a diferenciar o que é estranho e próprio ao nosso corpo para evitar respostas imunológicas contra nosso organismo, contra nós mesmos. E, por fim, as doenças autoimunes são aquelas caracterizadas pela resposta do sistema imunológico contra o próprio organismo, em que há destruição de células saudáveis pelo sistema imune, como, por exemplo, o lúpus e a esclerose múltipla, como eu falei. Bom, então era isso. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as doenças autoimunes, tá bom? E qualquer dúvida, então, podem me contatar, me mandar perguntas. E espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho também, tá bom? Obrigada, pessoal!